de anatomia, de como olhar uma tomografia computadorizada, tá? Para isso, nós vamos ter que recordar alguns princípios de anatomia. Então, a gente sabe que o peritônio, né, é esse revestimento que a gente tem dentro da cavidade abdominal. Aqui atrás do peritônio, a gente vai ter o retroperitônio. Então, aqui seria a parede lateral direita, a parede lateral esquerda, a parede anterior e a parede posterior, né? Então, quando a gente vê o peritônio, que seria essa linha amarela, a gente sabe que quando o peritônio envolve um órgão, por exemplo, como o fígado, ele vai chamar peritônio visceral, né? E quando ele reveste a parede abdominal, ele é chamado de peritônio parietal. Então, isso aqui é o peritônio parietal, esse é o visceral. E aí, quando o peritônio dobra sobre si mesmo, né, ele vai ter um componente lá dentro, interno, que é o mesentério, e que isso também é um ligamento, tá? Então, são noções básicas de anatomia que a gente consegue ver tudo isso por imagem. E a gente sabe que, por exemplo, o pâncreas e o baço vão ter um ligamento entre eles, por isso que fica esse canal de ligamento, que é sobre essa dobradura do peritônio entre eles. Tudo isso a gente vê muito bem na imagem quando a gente tem líquido, né? Então, na cavidade peritoneal, a gente tem os ligamentos, que são essas dobras de peritônio que suportam uma estrutura na cavidade abdominal, o mesentério, que é a camada dupla de peritônio que envolve um órgão e conecta na parede, né? E o aumento vai ser bem importante para a gente, que é o enchimento da bolacha, digamos assim, do recheio do abdômen, né? E aí a gente vai ter o aumento maior, que é do estômago para o cólon transverso, e o menor, que é do estômago para o fígado. Então, o estômago acaba sendo o centro dos aumentos. Então, vamos começar a ver uma tomografia de abdômen agora. Vamos começar por fora, igual a gente aprendeu na anatomia, né? A gente começou pelos retos abdominais, pela parede abdominal. Lá eu vou mostrar para vocês quem são os retos abdominais, aonde que está a linha arqueada. Então, vem comigo. Então, isso aqui é o reto abdominal de quem vai lá na Bluefit, lá na Smart Fit, né? Então, tem esse padrão que tem aqui que a gente aprendeu na anatomia. Se a gente olhar numa tomografia no corte coronal, é basicamente isso. Então, a gente está vendo aqui, isso aqui com densidade de músculo é o reto abdominal. Lembra que aqui é esquerdo e aqui é direito, tá? E aqui é gordura, ó. Então, é a gordura do subcutâneo, certo? Aqui tem as fibras, né, entre um reto abdominal, que nada mais é do que essas inserções tendíneas. Igual tá aqui a inserção tendínea, a gente vai ter aqui, ó, certo? Então, isso aqui são os gominhos do reto abdominal de todas as pessoas. Deixa eu ver, deixar entrar mais um pouquinho de gente. Se alguém puder me ajudar nisso, eu agradeço. Senão eu perco a concentração com os atrasados. Aí a gente vê a tomografia de abdômen. Então vamos fazer um corte. Tem uma tomografia de abdômen prontinha para eu mostrar para vocês aqui, ó, que é essa aqui. Então por isso que é legal de fazer essa aula online, porque eu consigo mostrar em tempo real. Então agora a gente vai olhar só essa parte aqui, ok? Depois nós vamos olhar só essa parte aqui. Então vamos lá. Uhum. Agora era a hora que dava certo. Aqui, tá aqui. Beleza. Então aqui a gente tem a pele. Então isso aqui é anterior, tá? Nós estamos olhando anterior, a parede anterior. Isso aqui é a pele, isso aqui é o subcutâneo, é gordura, né? Então se a gente chegar no meio do abdômen, a gente vai encontrar subcutâneo e a gente vai encontrar os músculos do reto abdominais, tá vendo? Ó, isso aqui tem densidade de músculo. Ó. Aqui tem densidade de ar. Músculo a gente pode chamar de densidade de partes moles, densidade de gordura, certo? Densidade de partes moles de ar. Isso aqui é contraste que o paciente engoliu. Poderia ser densidade de água se não fosse isso, né? Então, o reto abdominal está bem aqui na frente. Ele está aqui, ó, RA, ele está aqui, né? Então, esse é o reto abdominal bem anterior à parede abdominal. Aí, vocês olham para esse reto abdominal aqui, ó. Qual que é a diferença entre esse reto abdominal aqui e esse outro, ó? Alguém consegue me ajudar? Principalmente do lado de cá, ó. Alguém me ajuda? Ele está diminuído, professor? Isso mesmo, Rafa, obrigado. Ele está lipossubstituído. Então, vamos dizer que esse aqui é uma picanha, esse aqui, ó. E esse aqui já está mais para um pupizinho, tá vendo? Ele tem muita gordura aqui, ó. Nos xizinhos, ó, tá vendo? Gordura. Então, esse aqui é um reto abdominal de quem não fez um pilates, que tem uma
certo grau de sedentarismo. Então é assim que eu consigo ver no abdômen e auxiliar o cirurgião, por exemplo, dizer que se ele fizer uma herniação, ter uma hérnia ali de alças intestinais, colocar para dentro, não vai ter uma musculatura para suportar aquelas alças intestinais. Vai precisar de uma tela, porque o reto abdominal dele está bem substituído, beleza? Aí do lado de cá a gente já começa a aprender os 3 porquinhos aqui, que é o transverso, oblíquo interno e oblíquo externo. Então esse aqui é o oblíquo externo, esse aqui é o oblíquo interno, esse é o transverso. Aonde que esses músculos são? A musculatura da parede lateral. Nós estamos aprendendo a parede anterior, que é o reto. Na hora que os músculos da parede lateral entrarem em contato com o reto abdominal, é a linha semilunar. Então essa seta que está aqui, ó, está mostrando para vocês a linha semilunar, a junção entre o reto abdominal e os 3 músculos da parede abdominal, tá? Então, isso é a parede lateral. Vamos lá ver mais um pouquinho. Então, por exemplo, quando você olha uma tomografia dessa de um paciente que um trator passou na barriga dele, né, do lado esquerdo, eu estou vendo aqui uma bola de sangue. E por que essa bola não cai dentro da cavidade? Porque essa bola está contida na poneurose posterior do reto, que está aqui, ó. Isso é a explicação para isso. Ela abaula a parede do abdômen. E aqui tem uma outra bola de sangue aqui no retroperitônio, que nós vamos falar depois. Mas se isso for abaixo da linha arqueada, ou seja, na pelve, essa bola de sangue vai cair para a cavidade, né? Por causa da ausência da linha arqueada, ou seja, da poneurose posterior do reto abdominal, em um paciente politraumatizado, que passou um trator, que sofreu um atropelamento, que teve vários choques, traumas de impacto. Então, quando eu olho, por exemplo, esse outro paciente, eu vejo uma densidade de água, isso aqui é um cisto. E como é que você olha essa tomografia e fala, isso está fora da cavidade abdominal? Porque aqui a gente conhece oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Vocês já aprenderam que a linha arqueada está aqui. A linha arqueada não, a linha semilunar. Certo? E vocês aprenderam que isso aqui é o reto abdominal do lado direito, o reto abdominal do lado esquerdo. Onde que essa bola está? No subcutâneo. Está entre o reto e o subcutâneo. O subcutâneo está aqui. Aqui está a pele, epiderme, tá vendo? Então, por isso que está fazendo esse abalamento enorme na barriga do paciente, ok? Então, isso é o reto abdominal, tá? Então, um líquido no reto abdominal. O que pode ser isso? Pode ser um trauma, pode ser um seroma pós-operatório, tem várias possibilidades que podem ter aqui. Aqui, a gente está vendo um paciente normal, ó. Esse é o paciente aqui das FITs, academia, ou um trabalhador braçal. Olha que fantástico. Aqui a gente tem oblíquo externo, ó, oblíquo interno e transverso do abdômen. A linha semilunar e o reto abdominal. Olha que legal, né? Aqui, agora, nós já vamos fazer um grande avanço. Agora nós vamos conhecer a parede lateral. Esse cara aqui, todo mundo conhece, é o psoas. Esse aqui é o quadrado lombar. E esse aqui é o complexo seletor da coluna, que eu não sei o nome deles, porque eu no laudo musculoesquelético, o Dr. Giovanni estava aqui pegando café, conhece e vai dar aula para vocês. Então, olha que legal. Acabaram de aprender. Ó, Isa, tira a fotinha lá com o seu tablet, faz o print aí e coloca aí depois aí para o grupo. Aquelas fotinhas lindas que você faz, tá bom? Então, essa é a anatomia de uma tomografia computadorizada, que vocês vão ver todos os dias milhares dela. Então, vocês já aprenderam toda a parede de fora. Então, tudo que está fora do peritônio, que é a parede abdominal, vocês já aprenderam. Então, quando vocês olham para esse paciente aqui, vocês já vão bater o olho e vão perceber que o reto abdominal dele é meio pequenininho demais, compara com esse outro aqui, que tem os gominhos, e vocês percebem que isso aqui que tem densidade de gordura, a hora que ele fez uma força, ó, um leg press, ou foi fazer não foi no banheiro, a gordura saiu para fora, isso é uma hérnia. E se essa hérnia for, igual aqui no ultrassom está mostrando, junto com uma alça intestinal, você pode ter uma hérnia encarcerada, né? Que é o caso aqui, ó. A gente vê o reto abdominal fininho, fininho aqui. Ele está afastado do outro reto abdominal, ó. Tem um espaço entre eles, eu vou desenhar aqui de tracejado, ó. E o que aconteceu com a alça? A alça entrou lá e, ó, e saiu aqui, encarcerou. E aí ela vai sofrer necrose. É uma cirurgia de urgência de uma hérnia encarcerada. Certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, abram o áudio, pode fazer, porque eu não consigo ver tudo, tá bom? Vamos continuando. Então, parede anterolateral, só vou revisar, porque vocês já sabem tudo. Vocês já aprenderam que a linha semilunar fica aqui, vocês já aprenderam que isso aqui é o reto abdominal no sobota, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen,
E vocês já estão lá na frente, sabendo que isso aqui é o quadrado lombar e que isso aqui é o psoas. Ó, que moleza. Aí agora nessa tomografia, vamos lá, como se eu estivesse na sala, tá? Então tá, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Qual que é a diferença entre a parede direita aqui e a parede esquerda? Ó, lateral agora. O reto abdominal tá igual. Aqui, ó. Aqui onde eu estou marcando para vocês, tem densidade de água entre as fibras musculares, tá vendo? Isso significa que é o edema. Então, a gente pode ter ali desde uma nasarca, que geralmente não é unilateral, ou o paciente pode ter sofrido um trauma aqui, ok? Então, imagina que ele está com a pele toda machucada aqui por algum trauma direto. Então, é assim que eu digo no meu laudo que tem um trauma na parede lateral esquerda, ok? Eu consigo ver mesmo sem ver para o paciente, tá? Professor, Fala, Isa. como que eu consigo saber que não é sangue? Ótima pergunta. Não tem como eu saber a maior parte do tempo. Por quê? Porque o sangue tende a degradar a hemoglobina e ele tende a ter uma densidade igual da água. Mas em alguns pontos de atividade de sangramento subagudo, ele vai ter uma densidade aumentada. Então aí eu vou saber que é sangue. Principalmente quando a gente fala que tem hemoperitônio, por exemplo. Ok? Então, em alguns momentos, hoje mesmo a gente viu vários casos desses na reunião com o aparelho digestivo e tinha lá sangue na cavidade abdominal. Quando você olhar para um líquido e ele tiver uma densidade aumentada e não for contraste oral, que é muito raro ter, é sangue. Aqui eu não tenho como dizer se é sangue ou é líquido. Eu falo, é um tipo de descrição que tem densidade líquida. O médico clínico sabe, né? Porque ele está vendo o paciente ali pela pele. Tá bom? Beleza. Certo? Ótima pergunta, que bom que vocês estão perguntando, mesmo na vídeo. Então, aqui vocês já aprenderam, só mostrando outras imagens, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. Lembrando que o peritônio está aqui, ó. Nós vamos começar a falar dele agora, certo? Certo? A gente está vendo aqui, isso é tudo cavidade peritoneal refletida, tá? E aqui o nome dos músculos eu não sei, ó, que é o músculo complexo eretor da coluna, aqui o quadrado lombar e aqui o famoso psoas, da linha do raio-x. Isso aqui, o que é? Olha lá, um reto abdominal todo lipossubstituído, ele fica todo cansado, ele não dá conta de segurar, e aconteceu aqui, ó, rebentou na linha semilunar, o transverso do abdômen, e rebentou o oblíquo interno. O que sobrou? Só o oblíquo externo segurando a parede abdominal. O que aconteceu com o conteúdo do peritônio? Herniou. Isso aqui é chamado de hérnia de Spiegel, que é quando você vai formar, com a evolução, o abdômen avental. O paciente fica com essa barriguinha aqui lateralizada, e aqui, nesse caso desse outro paciente, ó, o colo esquerdo está saindo aqui para a pele. Ó, olha aqui, ó, a pele do paciente, olha onde está o seco dele aqui. Ó. Então, se ele tiver, é só ele dar uma apertada aqui, qualquer coisa, que ele melhora uma constipação, tá vendo? Ó, certo? Então, só para vocês entenderem, isso é uma hérnia de Spiegel. Na parede posterior, então nós temos aqui o quadrado lombar, o complexo eretor da coluna, com esse monte de músculos, e aqui o músculo psoas. Isso aqui é a região do retroperitônio, aqui, ó, essa área aqui, tá? Aqui tem espaço para renal posterior, mas aqui nós ainda temos peritônio que está vindo refletido aqui nessa região. E aqui que está chamando de triângulo de Petit, é essa área de entrada aqui que o urologista usa para ter o acesso direto ao rim. Um radiologista que vai fazer uma biópsia também vai usar essa região, porque é um ponto de menor acesso. Então, aqui, ó, por exemplo, quando a gente tem um músculo menos desenvolvido, olha onde o rim fica, esse é o rim, né? Onde está a coluna, olha o psoas desse paciente como é bem menorzinho do que os exemplos que eu estou te mostrando, os quadrados lombares aqui, e o complexo eretor da espinha em ES. Então, vocês percebem os músculos da parede abdominal aqui, os três porquinhos, vocês percebem o reto abdominal e vocês percebem onde está o rim. Então, o rim fica nessa região aqui atrás, que é chamada de retroperitônio, porque o peritônio vai revestir somente a cavidade abdominal ou peritoneal. E qual que é a tampa? Vamos entrar agora para dentro da barriga. Qual que é a tampa de cima do abdômen? É o diafragma, né? Deixa eu só colocar os atrasados aqui. Qual que é a tampa de cima do abdômen? É o diafragma, né, da cavidade peritoneal. Então, quando a gente vai olhar o diafragma na tomografia, é um dos pontos mais difíceis.
Isso aqui é o pulmão. Então, isso aqui vocês estão vendo o pulmão do lado direito, o pulmão do lado esquerdo, por isso que tem uma densidade de ar, né? E aí, isso aqui é o esôfago. Então, você está vindo do pulmão e aqui é o fígado. É bem na transição aqui, ó. Isso aqui é o diafragma. Aqui é o diafragma. Ó, desenhadinho. Então, aqui está o coração. Aqui está o estômago. Ó. E aí, o que acontece? Abre um buraquinho no diafragma onde o esôfago passa, que é chamado do quê? De hiato. Hiato, o quê? Esofágico. Então, na hora que o esôfago passa, ele vai encontrar o estômago, que é esse aqui, e aqui a junção gastroesofágica, tá? Então, no coronal aparece dessa forma que vocês estão vendo. Aqui a aorta, né? Aqui está um pedaço do fígado, é assim. Aqui, o diafragma, ele pode subir do lado direito em direção ao pulmão. Então, a gente chama isso de eventração. Olha o que acontece aqui, o diafragma está aqui, ele tem alguma fraqueza pós-operatória, alguma lesão do complexo de inervação do diafragma, e o fígado faz essa subida aqui, que é uma eventração. É diferente de uma hérnia, porque a hérnia, você vai ter realmente uma abertura, e aí vai herniar estômago, vai herniar cólon, vai herniar pâncreas. Então, geralmente, a eventração é só quando faz essa lobulação. Aí vocês vão pensar, nossa, já não estou captando mais nada. Então, peraí, vamos respirar e vamos olhar a imagem. Ó, tomografia, com contraste. Eu vou botar duas imagens lado a lado. Porque aí vocês conseguem saber aonde eu estou. Estou na minha sala, eu sei. Mas aonde que eu estou no corte aqui do abdômen. Então, deixa eu tentar ver se ele aparece. Eu preciso de dar mais um. Aqui. Ó. Então, vamos lá. Aqui, eu vou mudar isso aqui. Pulmão, certo? E aqui o coração. Olha onde eu estou aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos conhecer o famoso esôfago. Olha o esôfago aqui. E aqui a aorta. Então, o esôfago vai descer, descer, descer. O diafragma chegou. Aí, o diafragma vai abrir a perninha para ele passar. Aqui, ó. O esôfago passando. Passou, 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 passou. E estômago. Pronto. Ok? Então, aqui, vocês estão vendo a passagem, ó, do esôfago pelo hiato esofágico. Então, aonde que está o senhor diafragma? Tá aqui, ó. Aqui ele, ó. Aonde que está o esôfago nessa imagem? Aqui, ó. Esôfago, estômago, diafragma. Do lado esquerdo. E do lado direito? Do lado direito está lá também. Só que você está vendo o quê? Você está vendo o esôfago em contato com o fígado. Então, aqui, ó. O esôfago não, o diafragma, perdão. Beleza? Então, esse aqui foi o diafragma. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e vamos ver nossos amigos, que são a parede abdominal. Então, é mais fácil ver somente no axial. Vamos lá. Então, paciente aleatório, que eu escolhi aqui de hoje. Ó. Chegamos no meio do abdômen. Deixa eu deixar a imagenzinha para vocês saberem onde eu estou. Aqui. Estou bem no meio da barriga, certo? Dando um zoom para ficar maior a imagem para quem tiver no celular. Aqui, ó. Reta abdominal, oblíquo externo, oblíquo interno, transverso do abdômen. É todo mundo igual, viu? Não é tão diferente, não. Aqui é o umbigo dele, ó, cicatriz umbilical, tá vendo? Sempre tem uma herniazinha no paciente um pouco mais gordinho, ok? Vocês já aprenderam. Aqui, quem está aqui atrás, vamos descer um pouquinho mais, subir um pouquinho mais, reta abdominal, quadrada lombar, complexo eretor da coluna. Olha que legal, tá tudo igual a gente combinou, certo? Então, vamos voltar para a aula agora. Aqui até aqui, tudo bem. Aí quando eu entro na cavidade abdominal, se a gente tirar todos os órgãos, como talvez algum de vocês tenham feito nas técnicas cirúrgicas com os cachorrinhos, eu fazia muito, aqui a gente vê que tem aqui o fígado, deveria estar aqui, o baço deveria estar aqui, o estômago, o cólon direito. Então, se a gente tirar todos os órgãos da cavidade normal, fica essas sombras, essas impressões. E aqui que o líquido circula. Então, aqui a gente tem as goteiras paracólicas, à direita e à esquerda. A gente tem o espaço subfrênico aqui ao redor do fígado,
subfrênico ao redor do baço, o aumento, o esfáculo menor que está entre o fígado e o estômago, e aqui a gente vai dividir a cavidade abdominal em duas, em supra e inframesocólica. Calma, calma, vamos aprender isso aqui. O que eu preciso? Jogar algum tipo de contraste para ver isso, né? Para ver esse desenho, agora com o paciente com os órgãos, aqui sem contraste, você está vendo o fígado. Por que você está vendo tudo isso? Porque tudo isso aqui é água. O que é isso aqui? Ascite. Ó, o diafragma vindo aqui, eu tenho a ascite subfrênica, que ela está descendo pela goteira paracólica direita, ó, aqui a goteira, e aqui também, olha o diafragma aqui, ó. Se o diafragma está aqui, essa parte aqui é derrame pleural, está acima do diafragma. E o líquido descendo pela goteira esquerda, tá? E aonde que ele está indo? Para a pelve. E olha a divisão que ele faz aqui, ó, igualzinho do livro. Por quê? Porque tem essas partes aqui com gordura, que são os ligamentos que eu falei para vocês, que estão sustentando o quê? As alças intestinais. E por isso que tem isso aqui do nada, ó. Não é do nada, não, gente. Olha aqui, ó. Quem que deveria estar aqui, ó? Mesocólon transverso, cólon transverso. Então eu posso dizer que tudo acima da linha tracejada é supramesocólico e aqui é inframesocólico. Isso é importantíssimo para o cirurgião. Então o líquido na cavidade abdominal, ele determina um padrão. Por isso que quando eu der um laudo para vocês e vou falar que o ar está no tal lugar, deve ser uma úlcera gástrica ou uma úlcera duodenal por causa disso. Se eu tenho um líquido ao redor do baço, eu vou olhar com mais cuidado que deve ter uma fratura esplênica. Ok? E tudo isso respeita a anatomia, por isso que é tão importante conhecer a anatomia. Aquela imagem que eu mostrei para vocês aqui, ó, desculpa, é o aumento maior, que a gente falou, está entre o estômago e o cólon transverso, que está aqui debaixo dessa capa de gordura, que é o aumento. Quando eu olho isso aqui, por isso que essa imagem que está aqui o estômago e está aqui o cólon transverso, quando eu olho isso aqui, eu vejo uma área estranha aqui, ó, desenhando. É isso. É o aumento cheio de implantes tumorais aqui, ó, desenhado para vocês aqui em amarelo, tá? Então, é a explicação. E aqueles líquidos que vocês viram, eles estão pegando as linhas de reflexão do espaço inframesocólico. Isso aqui é o cólon transverso, isso aqui é o cólon direito, isso aqui é o cólon esquerdo, tá vendo? Então, o líquido respeitando tanto as goteiras quanto o líquido, a cavidade peritoneal inframesocólica. Por isso que quando você olha uma tomografia dessa, você fala, mas rapaz, por que o líquido está desse jeito? Né? Por que tem essas coisas de gordura? Olha que lindo, né? Quando a gente aprende anatomia. Então vamos lá, fígado, vamos conhecer quem a gente conhece. O rim, beleza. Então tá. Aqui o diafragma, ok? O diafragma descendo aqui embaixo. Então isso aqui é derrame pleural, certo? Certo? Isso aqui pendurado é a vesícula no fígado. E por que o líquido está parado aqui? Por que não tem líquido aqui, ó? Porque tem esse negócio aqui na frente, ó. Adivinha o que esse negócio é? Ah, o peritônio. O peritônio anterior, na pele aqui junto com o reto abdominal, e o peritônio posterior, ou seja, o peritônio parietal. Então isso aqui é um líquido intraperitoneal, e a gente vai conhecer como ascite. Isso aqui é o retroperitônio, atrás. O líquido está só no peritônio, porque tem derrame pleural aqui, tem líquido abaixo do diafragma, ou seja, subfrênico direito, tem líquido descendo por onde? Pela goteira, porque o cólon está aqui, ó. Vai estar aqui. O cólon esquerdo aqui, a goteira de cá também. E olha o tamanho desse derrame pleural à esquerda. Porque é só achar o diafragma e ver que o diafragma está aqui, ó. Alguma dúvida até aqui? Posso continuar? Ok. Obrigado. Então, com isso, nós aprendemos nessa imagem que isso aqui, tudo aqui para trás, ó, é chamado de retroperitônio. O retroperitônio tem 3 divisões. Aqui onde a gente estava vendo, que é a gordura perirenal, que é esse verde ao redor do rim, que tem aquela famosa face de Gerota, e aqui a menos famosa face de Zucker-Kendall. Temos o espaço pararenal anterior. Então é muito fácil, né? Rim perirenal. Anterior ao rim, pararenal anterior. Atrás do rim aqui em amarelo, pararenal posterior. Que é esse aqui, ó. Todo mundo tem. Né? E quem que é a famosa pessoa que fica no pararenal anterior? O famoso pâncreas. Então,
como tem líquido aqui nessa região, eu sei que é pancreatite. Não tem como ser um líquido de ascite, ok? Porque é um retroperitônio, tá? E tem os grandes vasos aqui no centro, que tem umas pessoas anatomistas que discutem se isso aqui continua ou não continua. Nesse momento a gente vai fazer, nossa, parece o videogame do Nintendo. Só isso. Beleza? Quando eu olhei aquela imagem, eu vi isso, ó. Eu vi líquido na cavidade peritoneal e eu vi o retroperitônio sem líquido. Olha lá. Vamos voltar para a imagem? Aqui, quer ver? Eu vou voltar para ela para vocês verem. Tá lá. Aquele nosso momento oftalmológico, este e este. Aí tá aí. Olha que legal, tá vendo? Isso explica por que vocês estão vendo o líquido daquele jeito, tá? E explica por que a gente tem essas bolinhas quando tem, por exemplo, um tumor de ovário. Ó. Isso aqui são implantes na cavidade abdominal, tá? Por que eles acontecem? Porque o tumor de ovário, como eu falei para vocês, ele vai soltar por semeadura. Vamos fazer de conta que isso aqui que é o reto, fosse o ovário. Aí os implantes vão subir principalmente à direita, alguns à esquerda, mas a direita é maior, e eles vão vir aqui e vão implantar aqui, ó. Igual a gente vai ter também endometriose fazendo isso, tá? Então, a gente tem aqui os implantes tumorais, e aqui eu sei que tem um pouquinho de carcinoma, porque o líquido não está batendo lá na frente. Está cheio de líquido aqui, que é ascite, mas o líquido não bate lá na frente. Então, eu sei que aqui tem carcinomatose, aonde? No aumento maior. Olha que legal. Então, basicamente é isso. Aqui, por exemplo, eles injetaram o ar no paciente, né? Injetar o ar não, na verdade é uma complicação de várias facadas. E a gente consegue ver o rim aqui, o fígado aqui, e a gente vê a densidade de ar desenhando para vocês o que eu estou chamando de espaço perirenal, que é esse cinza claro, tá vendo? E aqui o ar desenhando o espaço pararenal posterior, que é o preto. E na frente está o pâncreas, que seria aqui que está sem ar, que é o pararenal anterior. Aqui, vocês não estão vendo o pâncreas porque o corte está mais abaixo dele. Tá? Então, isso foi o retroperitônio. Ixi, calma. Vamos respirar antes de eu mostrar essa imagem. Vamos voltar para a nossa amiga tomografia aqui, para a gente poder ter mais domínio. Então, vamos lá. Agora, o grande momento que a gente esperava. Vamos ver a tomografia. Então, fígado, ok? Estômago, baço. Vamos contentar com esses três. Olha lá, onde eu estou no abdômen. Vou deixar os três na tela no coronal. Olha lá. Aqui, vamos deixar mais ou menos assim, que era um monto que a gente tem de segurança. Fígado está aqui, ó. O fígado está aqui, o estômago está aqui. Olha, só para a gente lembrar da colinha. Fígado, estômago e baço. E aí tá, quando falarem para você, cadê a veia porta? Está aqui, ó. A veia porta vai entrar dentro do fígado, vai girar para o lado direito e para o lado esquerdo. Olha a próxima imagem. Ah, mas eu não estou vendo. Então, peraí. Deixa eu aumentar a espessura do corte que você vai ver. Ó. Olha lá a veia porta entrando. Igualzinho o desenho para você. Olha lá. Do lado direito, aqui, ó. E do lado esquerdo, tá lá. Ó. Fígado, estômago e baço. Olha que legal. Agora eu vou baixar a espessura de corte de novo, para a gente ver os detalhes. Ó. Fígado, estômago e baço. Vamos ver nossos amigos do retroperitônio. Aqui vai ter o desenho do pâncreas. Ele vai estar aqui. Ó, o pâncreas aqui, cabeça, corpo e cauda. Vou botar uma setinha para vocês saberem onde eu estou olhando. Ó. Cabeça, corpo e cauda. Aonde que o pâncreas fica? No retroperitônio. Aí quem mais fica no retroperitônio? A dona adrenal, aqui, de um lado, a do outro, e o rim, aqui. Ó. Olha, professor, já me mandaram mensagem aqui no meu celular. Tem um negócio aqui com densidade de osso. Que é isso? Olha lá. Uma pedra. Aqui, ó. Densidade de osso, densidade de osso. E aqui no rim, olha, tem uma coisa com densidade de água. Água. O que isso aqui é? Um cisto. Ah, eu não sei se é água. Só perguntar para o aparelho. Olha, ele fala assim, qual que é a densidade disso? Ele fala, pois não, doutor Ronan, a densidade disso aqui é 8, ó. Densidade de 0 a 20 é água. Ah, é? Se eu pegar aqui a gordura vai dar negativo? Ó, combinadinho, ó, 93. E se eu pegar aqui que a densidade de osso vai estar mais que 100? Vai, 739. Viram? Isso são as densidades que eu falei até ficar com o cabelo branco para vocês. Tá bom? Então, vocês já conheceram aqui alguns órgãos
né? Ah, cadê o cólon transverso? Vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem, opa, cólon direito, cólon esquerdo. Quem que vai ser o transverso? Ele vai passar aqui no meio. Olha lá. Passou. Aqui. Então, acima, supramesocólico, abaixo, inframesocólico. Ah, professor, aqui é o diafragma? Positivo. E aqui a gordura ao redor do coração. É assim, tá? Como que é isso aqui de lado? De lado é assim, ó. Olha lá. Vamos achar o retroperitônio? Vamos achar o retroperitônio. Olha. Ah, mas eu não estou enxergando. É porque não tem líquido. Mas, se você confiar no professor, aqui, 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 ele tá. A minha tela está maior que a de vocês, tá bom? Então, aqui é cavidade peritoneal, aqui é retroperitônio. Certo, pessoal? Tem vaso aqui, tem aorta, mas uma coisa de cada vez. Ah, isso aqui é a vesícula, como eu já falei para vocês, que ela fica aqui pendurada no fígado, tá? Voltando, agora vamos ver o rim aqui com problema. Aí quando eu olho essa ressonância magnética e eu vejo o rim cheio de cisto, assim, isso aqui são várias bolinhas de água, eu sei que eu estou no retroperitônio, porque tem aquele desenho que eu acabei de fazer para vocês, ó, da face renal anterior, ou de Girota, e a face renal posterior que eu estou desenhando agora, ou de Zucker-Kendall, tá? E aqui, mostrando para vocês que um paciente mais gordinho, a gente consegue ver porque tem mais gordura dentro da cavidade abdominal, você consegue ver aqui, ó, olha lá a face. E você consegue ver aqui, ó. Um paciente muito magro, vocês entendem que essas coisas vão ter pouca diferenciação entre um e o outro, cola um pouquinho, a gente tem mais dificuldade. Mas todo mundo está vendo o fígado, todo mundo está vendo a vesícula, o reto abdominal, o breco interno, o breco externo, o transverso. Olha como você aprendeu coisa hoje. Tá vendo? Eu tô vendo pessoas também. Aqui, ó. Falaram, pessoas, tá aqui. É isso, tá bom? É praticar. Que aí a gente fazendo as coisas do jeito que a gente gosta, a gente se diverte. Certo, pessoal? Eu gostaria de